A rivalidade com o Poatan tá crescendo, mas o Magomed Ankalaev não pode ficar com o cinturão do peso meio pesado. E eu não tô falando isso só porque tô torcendo pelo brasileiro. Eu vou te mostrar 2 motivos do porquê o Ankalaev com o cinturão é um péssimo negócio pro UFC. E no final eu ainda vou te falar quem deve vencer essa luta, na minha opinião. Fala, meus segundos, tudo bom com vocês? Aqui é o Tilei e bora pra um pouco de MMA rápido. Depois que o Ankalaev conseguiu a tão sonhada disputa do cinturão, ele aproveitou a oportunidade e venceu o nosso índio Mão de Pedra em uma luta frustrante, mas que tornou ele o novo campeão. E eu tenho certeza que a equipe de vendas do UFC foi dormir tão triste quanto a gente, porque vender a luta do Ankalaev não deve ser fácil. E essa conquista do Ankalaev veio uma péssima hora pro UFC por 2 motivos. O primeiro é que na época haviam algumas opções de super lutas sendo comentadas ali pela mídia esportiva. Isso caso o Poatan vencesse o cara de coruja, é claro. Imagina só, Poatan contra John Jones, ou Poatan contra Tom Aspinall. Tinha até uma narrativa pronta, caso o Du Plessis vencesse o lobo Khamzat Chimaev. Eram muitas opções na mesa do UFC para fazer muito dinheiro, só que no meio desse caminho tinha uma pedra chamada Ankalaev. O novo campeão consegue ser muito bom em matar o jogo dos oponentes, e mais ainda em matar o público de tédio. Lembra até um pouco o caso do Merab, que quando venceu o cinturão ninguém queria ele como campeão. Ele teve que ganhar o público aos poucos, e com muito esforço ele mostrou pra galera que ele era mais interessante do que ele parecia ser. Ele fazia algumas piadas e conteúdos malucos nas redes sociais dele, além, é claro, de já ter aquela narrativa de possuir um gás infinito, o que, querendo ou não, ajuda a construir uma identidade pra ele. Já o Ankalaev tem um caminho muito mais difícil pela frente. Mesmo fazendo um bom trabalho com o trash talk na internet, com aqueles comentários mais agressivos, ficava visível que na internet ele era um personagem e na vida real era outra pessoa. Era completamente diferente. E muita gente ainda acreditava que quem fazia essas provocações no Twitter do Ankalaev era o empresário dele, que era tudo terceirizado. E o segundo motivo é que o UFC acabou de fechar um contrato muito grande com a Paramount. É um contrato bilionário, e com muito dinheiro vem muita cobrança. O UFC vai precisar apresentar números e fazer muitas pessoas ligarem a TV para assistir as lutas. Mas aí eu te pergunto, quem é que vai querer assistir o Ankalaev lutando? O UFC deve estar torcendo mais que a gente pro Poatan vencer essa revanche. E já falando da rivalidade, tem 3 coisas aqui que eu queria destacar que ajudariam muito a vender essa luta se o Ankalaev tivesse um pouquinho mais de presença, incluindo o caso do Instituto de Performance do UFC. O primeiro ponto aqui é que o Ankalaev venceu a primeira luta. Infelizmente, o Ankalaev se saiu melhor que o Poatan naquela luta, inclusive em pé. E já que ele venceu, era pra gente sentir vindo dele aquela confiança de que é o campeão legítimo. Era pra gente sentir aquela aura de campeão do cara. Mas de alguma forma ele não consegue passar isso. Nas entrevistas ele parece muito tímido. Nem parece que foi um dos poucos que ganhou do Poatan em pé. O segundo ponto que eu queria destacar aqui foi a acusação que o Ankalaev fez sobre o Poatan estar usando algum produto pra escorregar mais durante a luta, o que ia dificultar o grappling dele. Ele já tinha falado sobre isso na primeira luta e uns dias atrás ele comentou sobre isso de novo. Eu sinceramente acredito que isso não faz muito sentido porque tem inspeção antes de entrar no cage, mas era uma coisa que ele podia estar usando aí para promover essa luta. E o terceiro ponto mais atual foi o encontro no PI. Alguns dias atrás os 2 lutadores se encontraram no Instituto de Performance do UFC e o Poatan contou no canal dele que o Ankalaev estava se escondendo lá dentro, esperando ele ir embora para aí sim fazer o que precisava fazer. Saindo do PI junto com a equipe, o Poatan chegou a chamar o Ankalaev de campeão de e esse vídeo do Poatan foi se espalhando, chegando em mais gente, até que finalmente chegou no Ankalaev, que por incrível que pareça foi lá cobrar o Poatan dizendo que ele estava mentindo. E sinceramente, só dele ter ido até o Poatan cobrar ele, já era pra ser um daqueles feitos impressionantes que vendem lutas, que fazem a gente criar respeito pelo cara. Mas é realmente impressionante como o cara de coruja não tem carisma nenhum. Era pra ter saído gigante dessa situação, mas não teve como. Fora que não tem como ser ameaçador usando um celular pra traduzir suas palavras. Ficou até parecendo criança de escola mandando recado pelos amigos, mesmo estando de frente pro Poatan. E assim, acabou que essa cobrança do Ankalaev saiu pela culatra, porque ele ainda foi xingado pelo Poatan, que disse que ia bater nele de mão aberta, finalizando aí essa situação com aquele ar de Jamal Hill, que foi tentar intimidar o Poatan, mas não deu certo. E já falando sobre a luta, eu tô bem otimista por essa revanche. Pelas entrevistas que eu vi, o Poatan conseguiu aproveitar muito melhor esse camp, já que com o tempo parado, foi possível recuperar o corpo das lesões. E acompanhando os conteúdos dele, deu a impressão de que houveram menos compromissos fora tatame, o que facilitou a focar nessa preparação pra luta. Você acha que o Poatan vence dessa vez, ou o Ankalaev mantém o cinturão? Comenta aí. O que eu sei é que vai ser uma luta extremamente complicada, onde não tem espaço pra erro, mas eu tô confiante que o Poatan vai conseguir imprimir o ritmo dele nessa luta. Eu tô com a sensação de que ele tá um pouco irritado com o resultado da última
última luta. Deu a impressão que ele ficou mordido com isso daí. E antes de você jogar fora seu dinheiro com palpite furado, dá uma olhada no link que eu deixei aqui na descrição para você aprender a valorizar seu dinheiro. Poatan contra Ankalaev 2 é uma das lutas mais importantes desse ano, porque pode abrir portas para muitas super lutas ou para um reinado extremamente dominante. Obrigado por sua maravilhosa audiência, por ter deixado o like e até o próximo vídeo.